Você já ouviu falar de um livro tão misterioso que por mais de 100 anos ninguém conseguiu decifrar uma única frase sequer? Pois é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Imagine abrir um manuscrito antigo feito em pergaminho de séculos atrás e se deparar com uma escrita que não existe em nenhum outro lugar do mundo, acompanhada de desenhos de plantas que nunca cresceram em nenhum jardim, diagramas cósmicos que ninguém entende e figuras de mulheres em cenas estranhas quase rituais. É exatamente isso que acontece quando alguém se aproxima do enigmático manuscrito de Voynich. Esse documento foi descoberto no início do século XX por um comerciante de livros raros chamado Wilfrid Voynich. E desde então se tornou talvez o maior quebra-cabeça literário e científico da história moderna. Mas a origem do manuscrito é muito mais antiga. Análises de carbono 14, realizadas nos anos 2000, mostraram que seu pergaminho foi produzido no início do século XV, em plena Idade Média. E isso só torna o enigma ainda maior, porque apesar de todo o avanço da linguística, da criptografia e até da inteligência artificial, ninguém conseguiu até hoje entender o que está escrito em suas páginas. As ilustrações são um capítulo à parte. O livro está repleto de plantas que não existem na botânica conhecida. Algumas parecem combinações de espécies, outras lembram vagamente ervas reais, mas nenhuma corresponde exatamente a algo catalogado. Em outras seções, vemos símbolos astrológicos e diagramas cósmicos que lembram estrelas e planetas, mas que não se encaixam em nenhum mapa celeste usado na época. E talvez a parte mais estranha: dezenas de mulheres nuas em cenas que parecem misturar banhos medicinais, rituais e até processos alquímicos. O resultado é que cada página parece gritar um segredo, mas em uma língua que ninguém consegue traduzir. Ao longo do século XX, alguns dos maiores criptógrafos do mundo tentaram decifrar o Voynich. Durante a Primeira Guerra Mundial, especialistas em códigos militares que quebraram cifras complexíssimas gastaram anos analisando o livro, sem sucesso. Mais tarde, nos anos 40, até mesmo criptógrafos da CIA examinaram o manuscrito. E mais recentemente, equipes de universidades como Yale e pesquisadores independentes usaram supercomputadores e inteligência artificial para buscar padrões linguísticos. O resultado? Nada definitivo. Alguns algoritmos sugeriram que o texto tem estrutura parecida com a de uma língua real, mas não corresponde a nenhum idioma conhecido. É claro que, diante de tanto mistério, surgiram várias hipóteses. Alguns acreditam que o Voynich seja um tratado científico de alguma comunidade medieval perdida, que tentou registrar conhecimentos de botânica e astronomia em um código próprio. Outros defendem que seja uma fraude genial. Um escriba teria inventado a língua e os desenhos apenas para vender o livro como algo mágico ou secreto a algum colecionador rico do século XV. Há ainda os que sugerem que seja o registro de uma língua extinta, falada por um povo que desapareceu antes de deixar outros registros. Em 2018, um estudo chamou atenção ao afirmar que o texto poderia ser uma forma de escrita codificada de um dialeto do México, o náhuatl. Os pesquisadores identificaram algumas semelhanças na estrutura das palavras. Mas essa teoria logo foi criticada por outros especialistas, que afirmaram que as evidências eram muito fracas. Em 2020, outro grupo chegou a propor que o texto fosse apenas uma sequência sem sentido, uma escrita artificial feita para parecer linguagem. Mas essa hipótese também não convence todo mundo, já que análises estatísticas mostram que a frequência das palavras no Voynich segue padrões muito próximos aos de línguas naturais. E não é só o conteúdo que intriga, até mesmo a autoria é um enigma. Teorias apontam para alquimistas medievais, médicos, eruditos renascentistas e até monges.
Alguns sugeriram que poderia ser obra do cientista inglês Roger Bacon, outros de Johannes Marcus Marci, um médico do século XVII que chegou a possuir o livro. Mas nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. A única certeza é que o manuscrito passou por muitas mãos ao longo dos séculos, até parar na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, onde está guardado até hoje. O que torna o Voynich tão fascinante é que ele continua resistindo a todas as tentativas de explicação. Num mundo em que satélites fotografam cada canto da Terra e supercomputadores analisam bilhões de dados em segundos, ainda existe um livro de 600 páginas que desafia nossa compreensão. É como se fosse um lembrete de que o passado guarda segredos maiores do que imaginamos. E talvez seja justamente esse o poder do Voynich. Não importa se um dia será traduzido ou se descobriremos que é apenas uma farsa medieval. O que nos prende a ele é o mistério, a sensação de que existe um conhecimento oculto, uma mensagem escondida em símbolos que não conseguimos ler. O Voynich nos obriga a reconhecer nossos limites e, ao mesmo tempo, alimenta a chama da curiosidade, que é o motor de toda descoberta humana. Então eu te pergunto, e se o manuscrito não for apenas um enigma sem solução, mas uma prova de que ainda existem fronteiras do conhecimento que não alcançamos? E se entre aquelas linhas indecifráveis houver segredos sobre a medicina medieval, sobre a visão de mundo de uma cultura esquecida ou até sobre algo que não conseguimos compreender até hoje? O manuscrito de Voynich permanece fechado para nós, mas aberto em possibilidades. Um enigma de pergaminho e tinta que atravessou séculos para nos lembrar que a maior força da humanidade não é ter todas as respostas, mas continuar fazendo as perguntas certas. E se esse mistério te deixou tão intrigado quanto a mim, comente. Voynich, aqui embaixo. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama mistérios reais da história. Porque essa jornada de curiosidade só está começando.